Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, a depender do horário em que você nos assista, acompanhe e escute. Rodrigo Rosal, meu nome, caso seja o primeiro vídeo que você está me ouvindo e me vendo falar. Eu sou professor do DED, Departamento de Educação, trabalho vinculado à área 1 de Fundamentos. E esse momento é uma das séries de vídeo que a gente iniciou há cerca de 1 ano e meio, nesse espaço chamado Rádio Web Entrevista, e o título que eu dou a qualquer das conversas que eu tenho aqui é Sentidos da Formação Humana, porque a preocupação ou a motivação ou a intenção por trás de qualquer conversa formativa que a gente tem aqui é essa, né? Desvelar um pouco, conversar um pouco, compreender um pouco, alargar horizontes, possibilidades, criar imagens poéticas que sejam, falar sobre práticas que de alguma maneira toquem na questão da formação humana. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse nosso papo de hoje. Hoje nós estamos no dia 7 de 2 de 2024. Recife e adjacência já em pleno clima carnavalesco, mas eu conto hoje com uma presença, como todas as outras, digna, mas para mim também é especial, porque é um amigo que eu estou construindo aqui, é um colega de área, é o atual supervisor da nossa área 1, é o professor e amigo Diego. Eu vou deixar que ele fale por si mesmo, quando eu faço com todos os outros, como ele quiser se apresentar, e a partir disso a gente segue com o nosso papo. Diego, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Como é que você quer se apresentar? Como é que você quer que as pessoas conheçam um pouco de ti? Fique à vontade. Bom, eu que agradeço o convite, Rodrigo. Eu me chamo Diego da Costa Vitorino. Eu atualmente estou vinculado ao Departamento de Educação, da área de Fundamentos, Gestão e Políticas e Gestão Educacional, né? Estou passando por uma fase que é essa fase de gestão na supervisão. Minha formação é em Ciências Sociais e em Pedagogia, com mestrado e doutorado na área de Educação, né? E, assim, gosto sempre de ressaltar a minha vinculação a um grupo de pesquisa que me formou como pesquisador, que é o Laboratório de Estudos Africanos e da Diáspora, o LEAD, da Unesp do campus de Araraquara, né? Essa foi a minha trajetória acadêmica, né? Então, para iniciar isso. Muito bom. Em que momento, Diego, a partir dessas experiências que você teve, por exemplo, uma das coisas que eu converso em sala com os nossos alunos, eu não sei se você também já teve, e você pode falar disso caso você queira, claro, outras experiências de formação de educadores que não tenha sido aqui. Então, quando eu olho para mim há 20 anos atrás como professor substituto da UFPE, quando eu olho para mim há 14 anos atrás pela segunda vez como substituto de novo na UFPE, no Departamento de Educação, ministrando componentes curriculares afins ou com o mesmo nome que a gente usa aqui. Quando eu me vejo na UFPB efetivo e há 2 anos aqui, praticamente esse tempo que você tem também, a gente quase entrou junto. Então, eu sempre gosto, e isso vem ficando cada vez mais forte, pela situação sociopolítica, cultural que a gente viveu e que está atravessando ainda pelo insistente desprestígio da área de professores, né? Pelo questionamento da validade do campo educativo como um campo sério, com suas especificidades, com seus critérios de validação científico, social, etc. Eu destaco os momentos em que apareceram para mim mesmo, o que eu queria ser. Quando eu disse, olha, quando eu estava fazendo monitoria no curso de Direito, que foi a minha primeira formação, aquilo me deu um estalo, e mais do que um estalo, me deu uma comprovação momentânea de que eu poderia seguir por esse caminho. E foi ali que eu comecei a me decidir por ser educador, né? E professor de carreira. Vamos dizer assim, um curso que naturalmente você não começaria pensando nisso, mas que experiências vivenciadas dentro do curso criam isso. Você destacou um grupo que lhe ajudou a formar como pesquisador.
E você disse suas duas áreas de formação inicial, ciências sociais e pedagogia, né? Você já as cursou, já as escolheu, sabendo que queria ser não só, mas também educador, ou isso foi sendo desvelado por você, para você mesmo, ao longo desses cursos? Fala um pouco disso, dessa construção da identidade de educador. Certo. Bom, eu fui para o curso de Ciências Sociais, que foi minha primeira graduação. Eu acabei fazendo a pedagogia depois que eu terminei o doutorado. Eu fiz a pedagogia no início da pandemia, no ano de 2020 e 2021, porque eu já tinha uma licenciatura, então a pedagogia foi muito tempo depois, né? Quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, era um curso que me habilitava a ser bacharel em Ciências Sociais e licenciado, né? Antes mesmo do ingresso na universidade, eu estava atuando numa escola privada que dava aulas de reforço. Então, de alguma maneira, aquelas primeiras experiências foram me mostrando ou fazendo com que eu pudesse me vislumbrar a ser professor, mas ainda não era o momento de me identificar como formador, como educador. Isso veio bem depois, mais no final do curso de Ciências Sociais. Como eu disse, eu ingressei num grupo de estudos no meu segundo ano de graduação, isso foi em 2003. Naquele momento, o LEAD, na verdade, tinha um outro nome chamado NUP, Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. Eu comecei a participar desse grupo, então, em 2003. Comecei a fazer leituras mais focadas na questão racial, porque o curso de Ciências Sociais, ele ainda se mantém nos cânones clássicos, e esses clássicos são de matriz eurocêntrica, né? E foi justamente dentro do grupo de estudos que eu começo a lidar com essa leitura de autores negros que vão debater a questão racial e fazer um aprofundamento. Eu vou fazendo esse caminho porque daí vai ficar mais fácil de entender o momento em que a questão da formação de professores e essa ideia de me tornar um educador vai sendo construída. Esse é o momento, é interessante que a minha trajetória acadêmica está muito atrelada com um pouco das ações afirmativas no Brasil. Eu ingresso na universidade, eu passo no vestibular em 2001 e ingresso em 2002, o ano justamente que as cotas começam a ser implantadas em duas estaduais no Brasil, a UERJ e a UNEB. Então, essa discussão sobre as relações étnico-raciais, elas estavam muito em voga naquele momento, no início da minha formação. E eu, desde sempre, tinha uma curiosidade em saber o que era a cultura negra. Para mim era sempre uma incógnita, embora a cultura negra, né, ela nos atravesse, né, enquanto povo brasileiro, né, por termos a matriz afro-brasileira como uma das matrizes fundadoras do povo brasileiro, ainda para mim eu ficava muito curioso para entender isso. E foi isso que me levou para o NUP, né, naquele momento. Bom, eu começo a fazer estudos, participar do grupo de estudos, apresento leituras de livros e textos sobre essa questão para os meus parceiros de grupo, né? Só que é um momento também, 2003, o momento da promulgação da Lei 10.639, que obriga os diferentes níveis de ensino da educação básica no Brasil a implantarem, né, essa discussão sobre história africanas, afro-brasileira e assim por diante. O que ocorreu? Ocorreu que essa pessoa em formação, esse educador em formação que estava começando estudos das relações étnico-raciais,
é defrontado assim com a possibilidade de dar formação sobre história da África e afro-brasileira para professores da rede educacional estadual de São Paulo, inicialmente por via de uma parceria entre a Unesp e a Secretaria de Culturas, mas depois houve uma parceria entre a Unesp, o Fiscar e a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, na qual eu passo a atuar como formador de professores para atuarem com essa temática dentro da sala de aula, né? Então, ao passo que eu estava me formando enquanto pesquisador, enquanto estudioso dessas questões, eu também me vi na situação de formar outros professores para lidar com essa questão, né? Então, eu participei de vários cursos de formação, chamado São Paulo Educando pela Diferença para a Igualdade, que foi um curso da Secretaria de Estado da Educação, e um outro curso que eu dei de História Africana e Afro-Brasileira, que foi para Assessoria de Gêneros e Etnias da Secretaria de Cultura, né? E aí eu fui passando por várias diretorias no estado de São Paulo e visitando várias cidades com baixo IDH, onde era oferecido esse curso de História Africana e Afro-Brasileira, né? Quando eu chego em 2005, que eu estou finalizando a minha licenciatura, eu já percebo essa sensação de gostar muito de atuar pedagogicamente, né, trabalhar com essa questão da formação de professores, e aí escolho fazer uma disciplina que chamava Teorias Pedagógicas, né, no final da minha graduação. Então, de alguma maneira, essa construção enquanto pesquisador, ela foi se associando com essa construção enquanto educador, e quando eu chego no final da minha graduação de Ciências Sociais em 2005, que foi quando eu finalizei a licenciatura especificamente, eu já tinha trilhado esse caminho e começado a construir essa minha identidade enquanto educador, né? Então foi algo muito orgânico, que foi muito acontecendo por conta dos contextos históricos, políticos, aos quais nós passávamos por esse período da primeira década do século XXI, e isso de alguma maneira foi me levando para a educação, né? E eu fui consolidando esse processo na pós-graduação, quando eu vou prestar os programas de pós-graduação, passo por uma segunda fase de 2 programas, o de Educação e de Sociologia, mas nisso o programa de pós-graduação em Educação tem um processo de seleção mais rápido, e eu soube que eu tinha sido aprovado em Educação e deixo a Sociologia de lado e vou, de fato, me vincular ao programa de pós-graduação, de mestrado em Educação. Então, eu acho que essa fase do fim da graduação, né, e o processo de seleção para o mestrado foi o que meio que determinou esse caminho, né? E é um caminho que eu tenho muito orgulho, né? É interessante que entre o cientista social existem poucos cientistas sociais que se preocupam com as questões da educação, né? Estão preocupados com as questões de classe, com outras questões, com a questão da cultura, mas a educação muitas vezes passa ao largo, assim, das discussões das ciências sociais. Então, acho que foi acertado e é bastante profícuo até hoje esse campo para mim, que eu fui desenhando, trilhando e, consequentemente, me formando educador. Você falou, né, que nas ciências sociais os marcadores canônicos, as literaturas usadas são muito numa perspectiva eurocêntrica. Na filosofia também. Eu converso isso até com um professor, colega e amigo da UFPB. Nós não nos conhecemos ainda presencialmente, mas foi muito prazeroso
trabalhar com ele nos meus 2 anos finais lá na UFPB, justamente quando ele entrou antes de vir para cá. É Diego dos Santos Reis. Ele é do Rio de Janeiro, a formação dele é em filosofia e ele trabalha a questão da educação e muito ligado a essas perspectivas, né? Antirracistas, ligadas com o movimento negro, essa legislação que você citou, que incorporou na LDB e, portanto, nas escolas de educação básica do nosso país, a obrigatoriedade do ensino e do estudo da cultura e da história africana, afro-brasileira e indígena posteriormente. As perguntas que eu fazia com ele, quando ele fez um curso sobre a Méfrica Ladina. Lélia Gonzalez é um dos referenciais obrigatórios, mas não só ela. Então ele chamou um pessoal, foi um curso remoto, online, a gente estava em pleno período pandêmico mais intenso e eu acompanhei alguns momentos síncronos e outros assistindo assincronamente e foi uma formação para mim. Porque majoritariamente eu conversava com ele, conversava com professores um pouco mais novos, com mais velhos. A formação de filosofia também, bacharelado ou licenciatura no Brasil, pode estar mudando agora, mas majoritariamente ainda vai para esses cânones. Mas aí, veja, no que é que esses cânones, dentro da sua área, da sua expertise, do que você lê, do que você respira, do que você discute, dialogam com essa outra literatura, né, que é mais afrocentrada, vamos dizer assim, ou que quer romper com uma visão hegemônica de epistemologia, então fala em novas epistemologias, né? Que por dialogar com outros setores é como se essas lutas do feminismo, do movimento negro, quando estão unificadas, se chama de interseccionalidades. Então, o que é possível, ou então, seja, não, com certeza isso acontece, de criar pontes de contato autênticas, sem descaracterizar nenhum nem outra, que você diz, não, se eu estou estudando uma Bell Hooks, uma Lélia Gonzalez, um Milton Santos, né, eu encontro material apropriado para falar de uma educação que não seja exclusiva, discriminatória, racista. Aí parece que eu estou em um referencial muito próprio da área, né? Ok, ou epistemicídio, necropolítica, com autores que deram esse nome, e por aí vai. Ou com aporofobia, né, o horror aos pobres, então, tudo isso vem muito forte nesses tempos. Mas o que é possível aproveitar, Diego, se é que você acha, desse saber tradicional, hegemônico, eurocentrado, enfim, que você diz, não, mas inclusive a gente, para produzir essa ciência e para publicar artigo, eu não usei propriamente uma plataforma de saber nova. Eu junto com essa que já há. Você entende isso que eu estou dizendo? Como é que você consegue melhorar essa pergunta que eu te faço? Porque senão, eu estava conversando, por exemplo, com professores que trabalham, que eu sou muito próximo, do Núcleo de Educação e Espiritualidade da UFPE. Então lá, Alexandre Simão Freitas, Aurine não tem essa perspectiva só e abraçam alunos e estudantes interessados, com projetos bons, claro, selecionados e que querem discutir isso. Então, para você ter uma ideia, o aluno lá estava estudando sobre esquizoespiritualidade. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Então, uma outra aluna não, já trabalhando na questão de feminismo e tal. Aí ela trouxe autoras que eu já estava familiarizado. Então, eu lá, mais como um ouvinte, participante, colaborando com ele, eu prestava atenção e dizia assim, mas isso que você está falando aí, você criou uma nova gramática para trabalhar essas categorias, ou você está usando a gramática grego-romana, latina, europeia para trabalhar categorias supostamente novas, ou que querem ganhar visibilidade? Vocês discutem isso? Você pensa sobre isso? Faz sentido essa pergunta que eu te faço? E aí? Não, faz muito sentido e eu penso sim sobre essa questão. Eu considero que esses cânones da ciência ocidental, eles vão produzindo, obviamente, uma ciência eurocentrada, uma ciência brancocêntrica, que muitas vezes deixa de lado esses processos de exploração colonial que o sistema capitalista, a ciência burguesa produzida pelo capitalismo
ela acaba também, de alguma maneira, reproduzindo esses valores e esses princípios coloniais, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que quando você está dentro de uma perspectiva, por exemplo, afrocentrada, obviamente que você vai fazer a crítica a essas epistemologias clássicas, né? Agora, eu não entendo que a gente tenha que descartar, né, toda essa produção clássica, né? Justamente porque você pode se amparar em alguns teóricos, aqueles que mais se alinham com a sua perspectiva teórica, para que eles possam te ajudar a ampliar, aprofundar uma crítica em que você faz essa conexão entre esses clássicos ocidentais, eurocêntricos, com essas novas epistemologias, ou essas epistemologias decoloniais, que é como a gente vem chamando, né? Então, por exemplo, você tem autores complexos como Karl Marx, que eu não vou deixar de lado porque ele é um teórico ou porque sua teoria ela é produzida dentro desse mundo dessa parte, né, do hemisfério, que é o hemisfério norte, somente porque ela foi produzida ali, né? Ela me ajuda a entender as relações de opressão, as relações de exploração, me ajuda a entender os graus de sofisticação de desenvolvimento do sistema capitalista para melhor explorar e para melhor oprimir. E, portanto, para mim, não faz sentido deixar de lado essas epistemologias, né? Assim como não faz sentido deixar de lado, sei lá, também Edgar Morin, né? Que é um dos teóricos das teorias da complexidade, né? Ele mesmo tem uma teoria da complexidade que também me ajuda a entender os fenômenos sociais, né? Então, nas minhas publicações, você vai perceber a presença do Marx, a presença do Edgar Morin, vai ter muito Bourdieu, né? Mas, de alguma maneira, eu estou refletindo esses fenômenos sociais também a partir dessas epistemologias decoloniais, para entender como que a gente pode produzir uma ciência contextualizada ao nosso contexto cultural, ao nosso contexto político, ao nosso contexto histórico, né? Para entender os problemas e os fenômenos sociais e os problemas sociais que a nossa sociedade apresenta, né? Então, eu acho importante fazer essa articulação, né, entre essas teorias, essas epistemologias. E eu sempre me lembro do Weber, no livro Ciência e Política como Vocação, no momento em que o Weber está discutindo a diferença entre arte e ciência, né? Ele diz que a arte ela vai produzir uma estética que ultrapassa os contextos sociais. Portanto, ela se torna um clássico porque ela se mantém enquanto um paradigma estético ao longo do tempo. E a ciência, qual a diferença? A ciência, ela deve ser superada. É diferente dos clássicos, de uma estética apresentada num quadro, numa pintura, cuja a forma, o traçado do pincel mostra uma estética, uma temporalidade, e aquilo se mantém enquanto um clássico ao longo do tempo. Weber diz que a ciência não é assim. A ciência tem que ser superada. Então, o que eu penso, né? Nós utilizamos um paradigma
teórico até um determinado momento. Quando você percebe, né, que aquele paradigma ele está se estrangulando, ou já não dá conta de perceber a realidade do seu entorno, é preciso trocar esse paradigma, né? E aí, consequentemente, eu acho que é isso que a gente tem que fazer com a teoria, né? Nós não um cientista não pode ser dogmático, né? Ele precisa conseguir se despir dessas teorias que já não explicam a realidade e passar a fazer uma leitura do mundo a partir de outras teorias. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Em algum momento, os nossos artigos, os nossos pensamentos, eles devem ficar obsoletos para que outros pensamentos, outras epistemes possam explicar os fenômenos que vão surgir, né? Eu acho que a ciência caminha dessa forma, né? Quando a gente está muito apegado a essas teorias, né? Eu acho que a gente vai ficando ultrapassado, né? E a ciência pode ficar ultrapassada, ela pode ficar obsoleta, ela pode ser preconceituosa, né? E esses cânones que apresentam essas perspectivas racistas, sexistas, de alguma maneira, no atual momento das coisas, eles serão questionados e eles serão superados, né? Então, é mais ou menos isso. Acho que a gente vai caminhando a passos bem lentos, né? Mas a gente precisa caminhar, né? Acho que é nesse sentido. Dá para utilizar muita coisa dos clássicos, mas é importante também conhecer os clássicos para poder fazer uma boa crítica sobre eles, né? Não dá Como é que se comenta sobre o que não se conhece? Não se conhece, né? Assim, eu não posso dizer, não vou ler mais Marx, eu não vou ler mais Weber, eu não vou ler mais Morin, eu não vou ler mais Bauman, porque esses caras produziram no hemisfério norte. Mas a Bell Hooks produziu no hemisfério norte. Isso. E por uma perspectiva decolonial. A Audre Lorde, né, que é uma mulher negra, lésbica, poeta, ela também produz um pensamento decolonial, antirracista, antissexista, e o faz dentro desse hemisfério norte, assim como a Lélia e assim como eu, que fomos formados por um paradigma de uma ciência social clássica ocidental, também conseguimos avançar e produzir pensamentos decoloniais a partir de uma perspectiva negra sobre o negro, que é o que nunca existiu. Porque a nossa teoria social produziu muita teoria sobre o negro, mas ela lia o negro a partir dos óculos desse mundo ocidental, eurocêntrico, e esse pensamento produzido no hemisfério norte. E isso nos levou a muitos problemas, como achar que sempre o negro ou o indígena vai perder cultura, vai se aculturar, entre aspas, quando ele entra em choque com o elemento português. Quer dizer, perceba como essa teoria social produzida dentro desses cânones vai produzindo representações de quem somos e de como nos formamos enquanto povo, que são representações distorcidas, caricaturizadas sobre nós. Então, algumas teorias de fato, alguns conceitos de fato têm que ser deixados de lado, por serem ultrapassados. Porque caducaram. Caducaram. Diego, excelente. Mas vamos lá, seguindo nessa sua vibe, mantendo a sua empolgação, que a minha segue, né? Essas afirmações identitárias e essas falas agora potentes, empoderadas, e essas palavras que passam a circular e a compor não só o imaginário, mas as práticas das universidades como um todo. Acho que esse discurso ainda está muito na universidade. Eu não sei, por exemplo, se isso chega
quando eu digo tão facilmente, é como é que isso é desenvolvido pelos professores de educação básica, que devem sofrer uma resistência e uma ingerência maior. Mas você pensa, ou seus colegas mais de perto que pesquisam a fundo isso, né, negros ou não negros, negras ou não negras, mas que estudem isso, em não se tornar um novo cânone opressor? É a pergunta que eu fazia, porque tudo é assim. Não sei se você conhece o Henrique do Céu, ou Henrique Dulce, acho que você conhece, né? Eu conheci há pouco, embora ele já tenha uma estrada, o Maldonado Torres. Você conhece? Conheço. Pronto, então, no Maldonado Torres, eu aprofundei um pouco mais o que eu tinha lido em Henrique Dussel sobre a questão do ego conquiro, a ideia do saber para conquistar, para dominar. Você sente isso com as pessoas que você conversa, que atuam, estudam no movimento negro, ou que dialogam com ele, ou que trabalham? Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, é uma educação que atravessa a questão apenas dos marcadores identitários e reconhecem coisas comuns que são possíveis de serem abordadas como formação humana em geral, sem aniquilar isso, porque não é nem que é justo, é necessário esse resgate histórico, né? Enfim. Mas você pensa nisso, você sente isso? Eu fui claro na minha pergunta. A minha dúvida é assim, reforçam, quando você disse, né? Bell Hooks, aí foi negra, lésbica, etc. Sim, mas não é só por ela, porque ela tinha o que falar, né? Você a estuda porque ela tinha o que falar, né? Então, não são todos os estudiosos cuja a palavra tem o mesmo peso. É certo dizer isso, entende? Quer dizer assim, para não criar uma ideia romantizada. Não, no meio dos indígenas, a gente não está lá vivendo com todos, mas supor que não há vozes que são mais ouvidas e, portanto, que guiam os próprios povos indígenas, seria uma inocência de nossa parte. Não é todo mundo, eu não sei se a palavra é manda, eu não sei se tem sentido falar em autoridade, em hierarquia, mas há uma ordem nesses povos. Pode não aí há uma ordem. Onde é que eu não quero contaminá-los com a minha lente branca, né? Mas ao mesmo tempo eu quero ver assim, não, mas deve ter alguém que é parecido. Assim também para as perspectivas afrocentradas, né? Veja, por que alguns se tornam referência? Referência de leituras, entende? Um Kabengele Munanga. Para falar de um que talvez seja mais perto de você, que eu sei que a professora Denise, nossa colega, conhece. O o Anderson Flor. Né? Então, veja, isso é reconhecido pela capacidade de sistematização, de interlocução, pela sabedoria integral que aquela pessoa, que aquele ser mostra para o resto do seu grupo, ou meio que vão fazendo, entendam, uma satelitização, gravitando em torno de 2, 3 autores e não ouvir vozes plurais mesmo. Tu sente isso, pensa nisso, alguém conversa com isso sobre tu, sobre isso contigo? Não, acho que é a primeira vez que eu consigo, que alguém me pergunta, né? Eu vou tentar. Mas faz sentido essa pergunta? Faz sentido, sim, faz sentido. Faz sentido porque, por exemplo, a gente vê despontar alguns nomes, por exemplo, Djamila Ribeiro, né? É um nome que desponta. Mas quando eu leio, por exemplo, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, eu não vejo ali uma literatura aprofundada, para ser bem sincero. E há muito, eu já vi, por exemplo, o An Flor fazer críticas a essa teórica, né? Assim como outros estudantes do GPES, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Raça, Gênero e Sexualidades, que leva o nome da Audre Lorde, também faz críticas. Agora, o que eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que o saber ele é bastante sedutor, entendeu? Quem tem o poder da palavra, ou quem tem o espaço para poder falar, né, e fala com propriedade, tem a possibilidade de seduzir. É muito isso que o professor faz no cotidiano da sala de aula, né? Não seríamos
não estaríamos nós, enquanto docentes, na frente da sala de aula, tentando seduzir os alunos para que eles gostem daquele assunto, ou tornando aquele assunto cada vez mais significativo para que a gente possa prender a atenção e, ao prender a atenção, fazer com que eles conheçam um pouco mais, façam sistematização daqueles conceitos, com conhecimentos prévios e, consequentemente, aumente o seu capital cultural. Eu acho que é por aí que nesse sentido da sedução, que o saber e a palavra podem produzir, né? Agora, a gente também tem que perceber o quanto que isso tá atrelado também aos esquemas, aos mecanismos e às estratégias de dominação, por exemplo, do próprio capital. Hoje eu sei que Djamila Ribeiro se torna uma grande referência na área das relações étnico-raciais porque ela tem o capital a favor. Né? Ela tem um contrato com uma editora que publica todos os livros dela e todos os livros daquelas pessoas que ela endossa como sendo grandes intelectuais negros e que contribuíram para a questão étnico-racial. E vai produzir livros como O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. E é interessante que o livro sai com esse título, Racismo Estrutural. Né, como se ele só fosse abordar essa questão. Quando ele vai falar, olha, o racismo ele é tanto estrutural como estruturante. Vai tornando a coisa cada vez mais complexa. Né? Mas o título do livro está lá, Racismo Estrutural. E aí, uma grande quantidade de militantes do movimento negro adquire esse vocabulário sedutor, porque explica um pouco das opressões e da exploração, e vai fazendo com que esse conceito vá circulando por espaços onde jamais se imaginou que esse conceito ia ser discutido, falado ou apresentado. Né? Então, veja como esse espaço do falar, esse espaço do poder apresentar suas ideias, né, através das publicações, pode criar, né, esse campo de disseminação dessas abordagens, desses conhecimentos, mas que muitas vezes esses teóricos, por exemplo, Djamila Ribeiro, eu vejo ela à margem, ela está à margem da academia. Ela terminou seu mestrado e hoje está à margem da academia, se tornando cada vez mais conhecida, mais por conta dessas publicações, sem estar ali produzindo, embora dê aula na PUC, cursos na PUC, super bem divulgado, recebida. Prestigiado, recebido, né? Agora, quando você falava sobre a questão entre as sociedades indígenas, eu me lembro que... E aí a questão do pensamento, como o pensamento ocidental vai operando sobre o nosso pensamento e a gente vai descrevendo coisas como o Ocidente lê, né? Porque, por exemplo, entre as sociedades indígenas não há a ideia de alguém que manda e pessoas que obedecem, né? Segundo Pierre Clastres, naquele livro Sociedade contra o Estado, o indígena, ao receber uma palavra de ordem, ele muito provavelmente riria dessa situação, né? Vá pegar alguma coisa no rio. Certamente ele acharia esse mando, né, uma chacota, algo engraçado, né? Porque essa ideia de alguém que manda e alguém que obedece, ela não faz sentido dentro daquela organização social, né? Então veja como, de alguma maneira, a gente, com esse óculos, né, criado pela cultura europeia, ocidental, ela vai fazendo com que a gente leia as coisas de uma determinada maneira
que seria a relação de poder entre o cacique e o restante da aldeia, entre o pajé e o restante da aldeia, quando essa relação de poder ela não se caracteriza nas relações entre essas populações indígenas, né? O cacique, por exemplo, tem o poder da fala, né? Ele deve, inclusive, ir ao ponto alto da aldeia, narrar todas as memórias daquela sociedade, daquela comunidade, mas não significa que as pessoas tenham a obrigação de ouvir o cacique. O cacique pode estar simplesmente falar, e aí ele tem o poder da fala, né? E depende dele, de fato, de conquistar, né? E acho que daí novamente surge essa coisa de como saber, como a palavra ela pode ser sedutora, né? Mas ninguém tem a obrigação, no caso ali, de ouvir, né? Ou de obedecer. Ou de Não obedecer uma ordem, por exemplo. Mas é uma função que nem todos executarão. Isso. Posso usar essa expressão. Isso. Sem ser desrespeitoso, sem forçar a barra. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, aí você diz, Rodrigo, onde é que você... Além de estar sorvendo e encantado e curtindo o que você está expondo aqui, é justamente dizer assim, para além, embora reconhecendo a importância, eu sei que isso foi horrível, triste, escravizados, tudo, os maltratos todos, minha intenção longe de querer suavizar disso. Por outro lado, quando eu falo do ego conquiro, ou se não há vozes mais abalizadas do que outra, ou prestígio, como é que se constrói, eu posso dizer que a dinâmica não vai ser igual, mas que essa dinâmica existe. Por exemplo, no movimento negro, o que você falou aqui, deixa isso muito claro, né? E não é para dizer aí, olha aí, isso aí também tem? Não, mas só para dizer, como é que a gente ultrapassa essas coisas, Diego? Você pensa nisso? Você conversa sobre os alunos com isso em sala, entende? São questões mais complexas do que a gente pode desenvolver na sala de aula. Mas eu fico pensando, por exemplo, hoje, a Aniele Franco, à frente do Ministério da Igualdade Racial. Essa decisão ela é muito mais política do que uma definição técnica. Uhum. Eu tenho muito claro isso. Política, pelo que aconteceu com Marielle Franco, né? O que representa o assassinato da Marielle Franco, né? Para os militantes dos direitos humanos, né? Para os militantes da questão racial. Então, a decisão do atual presidente em nomear ela como ministra da Igualdade Racial é uma decisão política. Não passa para mim, não passa pelo critério técnico. Por quê? Porque a gente, de fato, tem intelectuais muito melhor gabaritados, sabe, para estar nesse lugar, né? A gente já citou você citou grandes nomes, né? Kabengele Munanga, porque é uma referência na antropologia e os estudos das relações étnico-raciais há muito tempo, né? O Anderson Flor, hoje, é um dos principais filósofos com uma perspectiva interseccional e decolonial, né? Que a gente tem produzindo dentro dessa perspectiva, dentro dessa episteme interseccional e decolonial, né? E essas pessoas, elas não estão nesses espaços de poder, pode ser porque elas não queiram, mas também porque elas não foram convidadas, né? Então, e aí a gente vai percebendo como que as nossas relações, elas estão submersas aí em disputas, em lutas, né? Já diria Bourdieu, né? Os campos... Quer dizer, que atravessa todos os campos. Atravessa todos os campos. Os campos estão em disputa. Porque a gente aparentemente acha que o campo político, ou o campo cultural, o campo acadêmico, né? Não há disputa, não há muitas disputas. Isso. Né? E fica muito latente quando... Agora, o que eu acho que faria com que a gente caminhasse
é fazer com que, por exemplo, o movimento negro pare de brigar consigo mesmo, com seus pares, entendeu? Para que a gente possa fazer reflexões sobre as nossas teorias, para que a gente possa avançar nesse sentido do avanço da ciência que eu trazia a partir da voz do Weber, né, ou a partir do pensamento do Weber, para que a gente pudesse caminhar mais, né? Então a gente vê muito essa disputa dentro, por exemplo, entre os intelectuais ou entre os militantes do movimento negro, né, de incorpora os pardos, deixa os pardos de lado, foca as cotas nos pretos. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque tem havido uma discussão sobre a necessidade da retintização da universidade e, consequentemente, a necessidade, por exemplo, de ações afirmativas somente para a população preta, né? Mas qual é o percentual de população preta que se diz ou é lida como preta nos últimos censos, né? Porque assim, quando você vai falar um montante de negros no Brasil, eles perfazem lá os mais de 54%, né? É essa massa da população brasileira que justifica muitas das políticas de ações afirmativas para a população negra, né? Agora, o percentual de população preta é um pequeno percentual. E quem disse que a política de ação afirmativa ela não abarca essa população? Ela abarca essa população, pardos mais pretos, né? Agora, se os pretos retintos não estão na universidade, por outras questões que necessariamente não tem a ver com as ações afirmativas, mas com processos de exclusão, de exploração, de recrutamento desses negros mais retintos a postos de trabalho específico, que são socialmente desvalorizados na sociedade brasileira, e que a Lélia Gonzalez chamava de divisão racial e sexual do trabalho. Essa articulação entre o racismo e o sexismo que recruta pessoas negras para determinados postos de trabalho na nossa sociedade, mantendo o que ela vai chamar de um lugar do negro na nossa sociedade, né? Então, veja como é interseccional essas discussões. Como a questão de classes não pode ser deixada de lado, a gente só discute gênero e raça e deixa de lado classe, mas é a reprodução desse classicismo que vai afetar o negro porque o corpo dele ou o corpo dela negra é atravessado tanto pela questão de raça, quanto a questão de gênero, quanto a questão de classe, né? Então, por isso que as nossas as teorias para entender as relações étnico-raciais, elas foram se complexificando. A teoria interseccional traz essa dimensão, né, da interseccionalidade. Por quê? Porque esses são marcadores de exclusão da população negra. E eu acho que as nossas saídas para os nossos problemas, eles não são tão simples assim. Deixa de ter cota para pardos e pretos e passamos a ter cota só para pretos. Acho que a solução não está por aí, não é uma saída muito fácil, porque eu inclusive entendo que ações afirmativas para negros, pretos mais pardos, essa política pública de ação afirmativa, ela será muito mais revolucionária e transformadora se a gente atender cada vez mais um contingente maior de população dentro dessas políticas, né? Então são discussões que estão aí para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender e refletir, né? Mas eu acho que ainda assim esses
militantes ou esses intelectuais que militam nessas questões, às vezes estão muito envolvidos em brigas internas, né? E só para dar um outro exemplo, o exemplo do Daniel Munduruku, que para mim é uma referência, tenho utilizado o Daniel Munduruku nas minhas aulas de educação das relações étnico-raciais. Que foi preterido por Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras. Foi preterido. Sim, exatamente. Para Krenak entrar. E o que o Munduruku vai dizer sobre o Ministério dos Povos Indígenas? Que aquele é um ministério cirandeiro. Né? Quer dizer, que não está fazendo política, que um ministério cujos dirigentes, as lideranças estão fazendo viagens internacionais quando deveriam estar fazendo política pública, né? Perceba que entre os indígenas também a gente vê esse problema, quer dizer, Munduruku atacando Sônia Guajajara quando a gente deveria estar fazendo uma frente discutindo os problemas. Então qual é o problema de ser um ministério cirandeiro? E o que faremos para deixar de ser cirandeiro e de fato efetivar políticas públicas? Então a gente percebe isso dentro do movimento indígena e percebe isso dentro do movimento negro, né? Quando a gente poderia, eu acho que a gente poderia estar se disponibilizando a nos ouvirmos mais, a lermos mais, para que a gente possa, de fato, refletir com mais propriedade sobre os nossos problemas e avançar nas nossas discussões. Porque a gente tem um inimigo comum, que é o capitalismo, e a opressão e a exploração que o capitalismo produz. Esse é o nosso inimigo comum. Muito bem. Diego, a gente teria que fazer mais outros programas, porque eu gosto de ouvir e você, eu acho, sentiu prazer em falar o que você falou aqui, né? Com todo o seu ser, na sua integralidade. Mas tem alguma coisa que você acha relevante, que você não disse ou que eu não te perguntei, que você queira finalizar falando? Fique à vontade. A gente, conforme o tempo vai passando nessa experiência na academia, a gente sempre vai aproveitando a oportunidade de falar mais um pouquinho para aprofundar sobre algo que foi perguntado e que a gente não conseguiu, de alguma maneira, esmiuçar. Eu vou falar sobre as práticas pedagógicas. Eu acho sim, Rodrigo, que a gente tem conseguido avanço na questão das práticas pedagógicas dentro da sala de aula, né? As práticas pedagógicas antirracistas e antissexistas, elas têm, de alguma maneira, crescido dentro da escola brasileira. O que ocorre é que, assim como Paulo Freire, né, o patrono da nossa educação, nunca foi implantado de uma maneira sistematizada dentro do sistema educacional brasileiro, essas práticas pedagógicas antirracistas e antissexistas também elas são ações de professores que atuam nas brechas do sistema, né? O sistema abre uma possibilidade, né? Aquela escola permeada pelo racismo, pelo sexismo, em algum momento dá uma abertura e é aí que esses professores vão atuar com as suas práticas antirracistas e as suas práticas antissexistas, né? E, portanto, não são práticas pedagógicas sistematizadas que o sistema escolar vai incorporar, né? Tornam-se apenas ações pontuais. Mas, apesar dos limites das suas ações pontuais, essas práticas pedagógicas antirracistas e antissexistas, elas têm sido produzidas dentro da escola e têm produzido educandos que são críticos do racismo, que combatem o racismo, que combatem o sexismo, né? Então, por exemplo, tem surgido grupos de leituras nas escolas de ensino médio, né? Grupos de leitura focado em leituras antirracistas, né? Também já vi ocasiões de projetos de grupos de leitura com leituras feministas, né? Fora da universidade,
na educação básica, mas também, obviamente, há muitas dessas experiências dentro das universidades. Então a gente percebe como que essas práticas antirracistas e antissexistas, de alguma maneira, estão saindo dos muros das universidades e chegando nas escolas de educação básica, né? E isso é muito positivo, né? Vão produzindo micro transformações, não vou falar em revolução, mas micro transformações daqueles cotidianos marcados pelo racismo e marcados pelo sexismo, né? A gente tem muito que aprofundar e melhorar, sistematizar essas práticas pedagógicas, né? Mas a gente já percebe, né? E eu percebo, por exemplo, fazendo uma fala sobre educação das relações étnico-raciais com alunos de pedagogia, e que eles já estão o tempo inteiro no meio da minha fala, intervindo a minha fala para saber, me dá uma dica de livro. Por quê? Porque eles querem levar uma literatura afrocentrada ou afro-referenciada para os estudantes onde eles estão atuando, sejam como estagiários ou onde atuarão como futuros professores, né? Então, a gente percebe como que os educandos atualmente, né, envolvidos com essas discussões, quando eles têm acesso a uma disciplina como essa de educação das relações étnico-raciais, eles já conseguem vislumbrar como que eu vou levar essa discussão teórica para dentro da sala de aula. E eu acho que isso vai produzir uma educação antirracista e uma educação antissexista, que é muito importante, né? Porque essas duas não são modalidades, mas duas formas, né, de educar, elas lutam contra a opressão e a exploração, né? E é por aí que a gente tem que continuar caminhando. Muito bom. Muito obrigado, Diego, Imagina, pela tua vida agradeço. aqui. Agradeço mais uma vez, Eliezer, Alana, que dão o apoio e o sentido humano para a gente fazer isso aqui, e a todos vocês que nos escutam. Até a próxima.